Meus queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Amém. Bom, nós chegamos então à nossa sétima bem-aventurança, e nós temos percebido desde o versículo 7, que o Senhor Jesus Cristo, Ele tem não só falado a respeito da nossa identidade enquanto cristãos, mas Ele tem trazido aqui os frutos. Aqueles que têm a disposição em seus corações, em reconhecer o seu pecado, em chorar por ele, em ter fome e sede de justiça, são essas mesmas pessoas que estão aptas a agir de maneira misericordiosa, que estão, então, aptas pelo Espírito Santo de Deus a buscar uma vida íntegra diante do Senhor, longe da hipocrisia, longe da falsidade. E agora, juntando a esses dois aspectos que nós vimos, misericórdia e um coração puro, são pessoas que estão aptas a agir com pacificação. É interessante que Jesus, ao trazer essa declaração ela deve ter soado como uma bomba no ouvido daquelas pessoas que estavam ali diante do seu discurso. Uma vez que o discurso de Jesus aqui vai totalmente na contramão daquilo que os fariseus e alguns partidos daquela época, como os zelotes, por exemplo, acreditavam. Os zelotes, juntamente com os fariseus e boa parte do povo judeu, acreditava que o Messias prometido, ele viria empunhando uma espada para libertar o povo da opressão dos romanos. Era essa a expectativa. E Jesus então chega com uma mensagem diferente, falando sobre pacificação, dizendo que felizes são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E entre aquelas pessoas tinha um discípulo que era zelote, ele era comprometido, digamos assim, com esse partido, mas certamente ele abandonou porque não havia compatibilidade entre seguir a Cristo e continuar entre os zelotes, conforme nós vemos em Lucas, capítulo 6, versículo 15. Ele está descrevendo aqui, Lucas, o nome dos discípulos. E aí ele no versículo 15 diz: Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote. Imagina você, que história é essa de pacificação? Será que ele não está vendo a opressão que a gente está sofrendo na mão dos romanos? Será que ele não tem percebido as humilhações que nós temos sofrido? Como assim, bem-aventurado os pacificadores? Então isso certamente trouxe algumas confusões na cabeça daquelas pessoas. Mas eu quero, antes de entrar e entender o que significa isso que Jesus está dizendo, como de costume, primeiro entender aquilo que Jesus não está dizendo. Primeiro, Jesus não está dizendo que nós devemos dar as mãos com os inimigos do Evangelho. Algumas pessoas olham para esse texto e falam: olha, você tem que ser pacificador. Você tem que dar as mãos àquelas pessoas que são declaradamente inimigas do Evangelho. Você deve fazer aliança com essas pessoas. Mas, meus queridos irmãos, a palavra de Deus, ela estabelece um clima de pacificação fundamentado na verdade. Não há pacificação longe da palavra de Deus. Não há pacificação longe da verdade do Evangelho. Não existe isso. Então nós não devemos dar as mãos àquelas pessoas que são declaradamente inimigas do Evangelho. Nós devemos antes nos opor a essas mentiras. Nós devemos antes nos levantar contra aqueles que têm lutado contra a família,
que tem lutado contra a perspectiva de Deus de sexualidade, e eu não estou falando aqui, meus irmãos, de termos uma postura odiosa, mas eu estou falando de termos uma postura de coragem diante daquilo que Deus defende. Deus diz, só existe homem e mulher, não há uma terceira via. E tem muitos crentes que estão abraçando esse discurso politicamente correto. Isso não é pacifismo, isso é se aliar ao erro, isso é pecado. Não se esqueça que a bem-aventurança anterior nos fala que nós devemos ser puros de coração. Esse foi o erro do povo de Deus. No contexto do Antigo Testamento, quando eles invadiam determinadas regiões e Deus dizia, expulsem essas pessoas. E o que é que o povo de Deus fazia? Se aliava a essas pessoas. E foi a partir daí que houve uma degradação moral, religiosa, econômica, política e tudo que há de ruim. A ponto do povo de Deus ser levado ao cativeiro. Então, meus queridos irmãos, Jesus não está dizendo que nós devemos concordar com todas as atrocidades que o mundo tem nos ensinado. Jesus não está dizendo que nós devemos concordar com determinadas propagandas de hambúrguer. Jesus não está dizendo que nós devemos concordar com determinadas cartilhas. Jesus não está dizendo que nós devemos concordar com o erro. A segunda coisa que Jesus não está dizendo aqui é que nós devemos sacrificar a verdade para estar bem com todo mundo. Você tem que ser pacificador, meu irmão. Você é muito de confusão. Mas eles estão mentindo. Eles estão deturpando a verdade. Sim, mas você tem que ser pacificador. Jesus não está falando isso. Martinho Lutero certa vez disse, a paz, se possível. A verdade, a qualquer preço. Se possível, a paz. Mas, se a paz significar pisar na verdade, rejeitar a verdade deve prevalecer. Não há paz sem a verdade do Evangelho. Jesus não está dizendo, meus queridos irmãos, que nós devemos sacrificar a verdade. É interessante o texto que foi lido aqui na nossa liturgia. O salmista, no Salmo 120, ele está falando de um contexto onde ele estava sendo ali caluniado, difamado. E no versículo 7, ele faz uma declaração interessante. Ele diz assim, sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Então, há situações em que a paz ela não depende de nós. Você não precisa sair à procura de brigas. Você só tem que defender a verdade. Você só precisa defender o Evangelho. É essa a situação que nós vivemos. Não sacrifique a verdade para estar de bem com os homens. Não sacrifique a verdade para ser aceito por determinados grupos. Não sacrifique a verdade até mesmo para prosperar academicamente, porque hoje é assim. As universidades elas estão tomadas por uma ideia totalmente contrária à palavra de Deus. A verdade deve estar acima de qualquer coisa. Jesus não está dizendo que a gente tem que sacrificar a verdade. Jesus não está dizendo que nós devemos deixar o erro prosperar e simplesmente cruzar os braços e ir para casa e orar. Tem homem que é frouxo e acha que está agindo com sabedoria quando faz vista grossa para o erro. O erro está acontecendo dentro da igreja. Ou está acontecendo na escola do filho que estão ensinando coisas erradas para ele, ele fica calado. Porque ele diz, não, vou entregar nas mãos de Deus, pastor. Se você está fazendo isso, você é um covarde. Você tem que se levantar. Jesus não está falando que a gente tem que abraçar as coisas de maneira crítica. Não está falando isso não. Você tem que se levantar. Veja, Judas, versículo 3, ele diz o seguinte, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Quando a glória de Deus está em jogo, nós devemos nos levantar para lutar. Quando a glória de Cristo está em jogo, não há espaço
para saudações politicamente corretas. Veja a situação de Paulo, por exemplo, lá em Gálatas. Quando Paulo, ao escrever a sua epístola, Paulo, como de costume, em todas as epístolas, o que é que ele fazia? Ele traz uma saudação, um elogio, não era isso? Você não vê elogios na carta de Paulo aos Gálatas. Por quê? Porque aquelas pessoas estavam abraçando o erro. Paulo se levanta com perplexidade, assustado. Como é que vocês estão fazendo isso? Vocês são doidos. Quando a glória de Cristo está em jogo, meus irmãos, nós devemos nos opor. Nós devemos nos levantar. Paulo se levantou até mesmo contra Pedro, que foi levado pelo engano dos judaizantes. Paulo se levantou contra Pedro, para repreender, para exortar. Meu querido, um verdadeiro pacificador não faz vista grossa para o erro, não. Olhe para a vida de Jesus. Olhe que o supremo pacificador, em um certo momento, entra no templo derrubando mesa, expulsando as pessoas. Quando a glória de Deus está em jogo, nós devemos demonstrar a pacificação por meio das lutas. A paz, ela não vem sem lutas. Entenda isso. A paz, muitas vezes, vai custar caro para nós. Vai custar o nosso conforto, muitas vezes. Vai custar sofrimento. Vai custar rótulos. Nós lembramos aqui da situação do profeta Elias, quando estava ali em oposição ao rei Acabe, por conta da idolatria de Acabe. Olha como Acabe se dirige ao profeta Elias: és tu, ó perturbador de Israel. Às vezes, por amor à verdade, nós seremos colocados numa condição de infâmia, onde as pessoas irão olhar para nós e irão rotular cada um de nós com palavras baixas. Jesus não está dizendo aqui, meus irmãos, que nós devemos deixar a mentira prosperar. Não está falando isso. O que é que significa, então, paz aqui? Paz, na Bíblia, o conceito de paz na Bíblia significa o estabelecimento da justiça e da pureza. Não há paz onde a justiça e a pureza são sacrificadas. Não há. Não há paz onde há um desejo em seguir aquilo que é contrário à palavra de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14, o autor aos Hebreus diz: segui a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. É assim que está na Bíblia. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A paz, ela deve ser regulada pela santificação, pelo senso que nós devemos ter de agradar em primeiro lugar a Deus, e depois, quando esse agradar os outros não desagrada o nosso Deus, aí sim a gente caminha, aí sim nós andamos juntos, mas jamais em detrimento da verdade. Qual é o maior inimigo da paz? O maior inimigo da paz reside dentro de nós, é o nosso coração. São as disposições pecaminosas que habitam em nós. Tiago, no capítulo 4, ele levanta um questionamento: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. O nosso problema é o nosso coração, aquilo que nós vimos hoje pela manhã. Por isso, meus queridos irmãos, a pacificação só é possível na vida daqueles que foram regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Quando não há regeneração, o máximo que existe é um cessar-fogo. Mas o ódio continua. As indiferenças continuam. Jesus está falando aqui de uma pacificação que é fruto de uma transformação de um relacionamento com Ele. É por isso que esse versículo ele se encontra exatamente aqui, onde antes o Senhor Jesus falou: bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração. E aí você chega, bem-aventurados pacificadores. Os pacificadores são aqueles que, reconhecendo o seu pecado, choram por ele, têm fome e sede de justiça, são amansados, melhor dizendo, são amansados pelo Espírito, têm fome e sede de justiça, são misericordiosos
limpos de coração e agora pacificadores. Então, o que eu quero deixar aqui para os irmãos, inicialmente, é que todo filho de Deus é um promotor da paz. Você é um pacificador, esse é o nosso tema. Todo filho de Deus é um promotor da paz. Se você não se acha um promotor da paz, você não é crente. Todo filho de Deus é pacificador, não se esqueça. Nós não estamos vendo aqui qualidades naturais, mas qualidades sobrenaturais, que existem apenas na vida daqueles que foram salvos. Quem são esses pacificadores? Primeiro, esses pacificadores são aqueles que estão em paz com Deus. Em primeiro lugar, os pacificadores são aqueles que estão em paz com Deus. Não tem como nós falarmos de uma paz horizontal com as pessoas sem antes falarmos de uma paz vertical. Nosso relacionamento com Deus. Os pacificadores são aqueles que foram alcançados pelo Senhor. A gente precisa entender isso. Se você não foi alcançado pelo Senhor, esse texto não é para você. Se você não foi alcançado pelo Senhor, a Bíblia diz que você está em guerra contra Deus. A menos que Ele, pelo seu Santo Espírito, venha pacificar o seu coração. Essa é a sua condição de guerra, de rebeldia contra o Senhor. Mas os pacificadores descritos aqui pelo Senhor Jesus Cristo são aqueles que hoje desfrutam de paz com Deus. Romanos 5, versículo 1 fala: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Os pacificadores são aqueles que experimentaram a paz provinda do sacrifício perfeito de Cristo. Este sacrifício que derrubou o muro de inimizade que havia entre nós e Deus. Este sacrifício que estabeleceu um novo e vivo caminho. Este sacrifício que agora nos coloca numa relação de amizade e de reconhecimento que o nosso Deus é o Deus da paz. O nosso Deus é o maior pacificador que nós vemos na Escritura. Quando nós olhamos, por exemplo, para o Éden, o local onde deu origem, a todos os conflitos que nós vemos no mundo, Adão e Eva pecaram contra Deus, e qual foi a atitude de Deus? Foi até o encontro de Adão e Eva, com o intuito de restabelecer aquilo que tinha sido perdido. Deus é o maior pacificador. E é Ele quem trabalha para que essa paz entre os seus eleitos e Ele seja restabelecida. Tem um pastor americano chamado Robert Jones. Ele escreve um livro bem interessante, Em Busca da Paz, e ele fala algo legal nesse livro. Ele diz assim: a verdade central a respeito de Deus, com a qual devemos começar, é esta: nosso Deus é o Deus da paz. Seu Filho é o príncipe da paz. E o Espírito é quem traz a paz. O que este Deus fez? Ele estabeleceu a paz conosco, derramou sua paz sobre nós e em nós, e nos chamou e nos capacitou para buscar a paz com os outros. Por isso, meu querido, não há possibilidade de você se dizer agente da paz se você ainda não experimentou a paz com Deus. Se você ainda não é um convertido em Cristo Jesus. Você pode ter uma boa oratória, você pode ter diplomacia no trato com os conflitos interpessoais que acontecem na sua casa, no trabalho, ou seja lá onde for. Mas você não é um verdadeiro pacificador, porque só promove a paz aqueles que conhecem a verdadeira paz. E essa o mundo não conhece, é Cristo quem nos dá. É Cristo quem restabelece isso. Então, em primeiro lugar, os pacificadores são aqueles que desfrutam dessa paz com Deus. Em segundo lugar, os pacificadores são aqueles que promovem a paz pelo evangelismo. É interessante, meus irmãos, porque veja, os pacificadores, eles trabalham em prol do estabelecimento da paz. E se nós compreendemos aqui
que a paz que excede todo entendimento só é aquela paz que é desfrutada por aqueles que conheceram a verdade, que conheceram o Evangelho. Logo, os pacificadores são aqueles que promovem essa paz através do único meio que pode fazer com que essas pessoas conheçam a paz. É o evangelismo. Anunciando o Evangelho, anunciando que o Senhor Deus, Ele um dia mandou o seu Filho para cumprir aquilo que nós não poderíamos cumprir. Nós precisamos nos dedicar ao trabalho evangelístico. E aqui, meu querido irmão, cai por terra aquela ideia, mas eu não sou dado ao evangelismo, pastor. Essa não é a minha característica ministerial. Você já ouviu gente falando isso? Essa não é a minha vocação, pastor. Então você é um impostor. Se você é crente de fato, você é pacificador. E dentro desse aspecto da pacificação, você foi chamado por Deus para reconciliar o mundo com o Senhor. Agora, é claro, nós sabemos, só os eleitos que virão. Mas é nossa responsabilidade anunciar o Evangelho a todos. Qual é a disposição do mundo para conosco? Ódio. É isso. Tem muita gente se vitimizando por aí. É o discurso do ódio, é isso e aquilo. Não, meus irmãos. Se tem uma instituição que é odiada no mundo, é a igreja. O Senhor Jesus Cristo já nos disse isso. Ou ele está mentindo? Em João capítulo 15, versículo 18 e 19, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. O mundo odeia Cristo. E como é que a gente pode fazer com que essas pessoas sejam apaziguadas? Anunciando o Evangelho a elas. Essa é a disposição que nós devemos ter no nosso coração. Uma disposição de reconciliar o perdido com Deus. Por isso que Paulo, ele está dizendo lá em 2 Coríntios 5, 18 em diante, ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte, meus irmãos, de acordo com o apóstolo Paulo, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. John MacArthur, ele diz que evangelismo é pacificação. Você quer ser um pacificador? Ou melhor, você quer cultivar a pacificação na sua vida? Anuncie o Evangelho da paz. Anuncie o Evangelho que pode restabelecer esse relacionamento quebrado entre o homem e Deus. E é a partir deste relacionamento restaurado que eu posso ter esperança de que os meus relacionamentos horizontais, eles também serão restaurados. Não há reconciliação à parte do Evangelho. Se você é um pacificador, você deve pregar o Evangelho para o seu vizinho. Se você é um pacificador, você deve pregar o Evangelho para os seus familiares. Se você é um pacificador, você deve pregar o Evangelho para os seus amigos de trabalho. Você deve lembrar, você é um embaixador. E o que é que um embaixador faz? Ele representa os interesses do seu rei, do seu chefe. Nós devemos representar os interesses de Deus. Você tem uma mensagem que pode mudar corações eternamente. Mais do que fazer um cessar-fogo. Essa mensagem, ela é poderosa para mudar o coração do pior pecador. Por isso, meu querido, se envolva com a evangelização. Ore pedindo ao Senhor para que dê coragem para você. Muitas vezes a gente não evangeliza porque a gente teme o que é que as pessoas vão pensar de nós. Ore pedindo a Deus coragem. Busque compreender o que é que significa a mensagem do Evangelho. Anuncie o Evangelho pessoalmente. Manda mensagem de WhatsApp. Pastor, mas eu não tenho segurança. Deixa eu te dar uma ideia. Faz um texto. Manda esse texto para um irmão da igreja que você sabe que é maduro teologicamente e fala, olha,
dá uma olhada nesse texto. Eu estou pensando em mandar esse texto para a minha lista de contatos. Eu estou pensando em falar do evangelho assim, eu posso dar certo e tal, eu mandar para essas pessoas? Manda o texto. Gente, nós podemos utilizar esses meios para a glória de Deus. Um amigo meu já disse que a internet são as estradas romanas de hoje. Você pode, assim como o evangelho prosperou através das estradas romanas, a gente pode usar esse veículo como um meio de anunciar a verdade. Evangelho é pacificação. Evangelismo é pacificação. A terceira coisa que eu quero trazer para os irmãos aqui é que pacificadores são aqueles que promovem a paz entre os homens. Os pacificadores, primeiro, são aqueles que desfrutam de paz com Deus, são aqueles que promovem a paz através do evangelismo, e também são aqueles que promovem a paz entre os homens. Marcos capítulo 9, versículo 50. A palavra de Deus diz: bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se, ou melhor, se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Deus ordena que a gente tenha paz uns com os outros. Isso me traz algumas questões. Primeiro, nós precisamos criar pontes entre nós e as pessoas. Nós precisamos criar pontes entre nós e as pessoas. Perceba, o conflito que você tem com o seu irmão, o conflito que você tem por uma maneira ou por uma situação totalmente desvinculada de uma razão bíblica, isso pode comprometer a sua caminhada com o Senhor. Não é que você vai perder a salvação, mas não se esqueça, a bem-aventurança passada nos diz que nós devemos ser puros de coração, ou seja, sinceros. Deus requer de mim e de você sinceridade. E aí, imagina um cenário, você está de mal com um irmão, você está de mal com alguém da sua família, e você vem para a igreja cantar, servir a Deus como se nada tivesse acontecido. Olha o que é que Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando, faze a tua oferta. Se você está aqui, brigado com alguém, você não se importa com isso, você está agindo de maneira hipócrita diante de Deus. Você deve se reconciliar com seu irmão, porque essa é uma marca de um pacificador. Mas pastor, eu tentei, eu fui falar com essa pessoa, eu liguei para ela várias vezes, ela não me atende, eu fui falar com ela, mas ela não quer me ouvir. Acontece isso muitas vezes, não acontece? Olha o que Paulo fala em Romanos 12, versículo 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Se possível. Por quê? Porque há circunstâncias em que não depende de nós. Você vai, você tenta, você liga, você procura, e a pessoa não quer. E aí, meu irmão? Então, pastor, quer dizer que eu sou hipócrita por isso? Não. Você foi, você se importou, você quis, mas do outro lado a pessoa não quis. A paz, se possível. Mas não depende de você. O que depender de vós tem de paz. Mas há situações que não dependem. O que a gente faz nessas situações? A gente lamenta. A gente chora por conta do pecado dos outros, o pecado que endurece o coração. E a gente segue, meus irmãos, orando, pedindo a Deus que nos dê uma oportunidade, mas a gente não vive debaixo desse jugo. Um jugo de imaturidade do outro, um jugo de amargura do outro, de alguém que não quer perdoar, de alguém que não quer ter relacionamento conosco. Há outras circunstâncias em que a paz, ela também não é possível. Por exemplo, imagine você, uma mulher que sofre nas mãos de um homem agressor, terrível.
e que atenta contra a vida dessa mulher. Aí ela ouve isso que eu estou dizendo e ela pensa, eu tenho que ter paz com ele. Não! A sua integridade física está sendo atacada, a sua vida está sendo colocada em risco. Há meios que você pode usar para banir esse agressor, esse malfeitor. Vá à polícia, denuncie esse caso. Mas ele não vai querer continuar aqui. Você tem que honrar a Deus sobre todas as coisas. Essa é uma circunstância que não é possível, porque você tem do outro lado alguém que não quer paz, quer guerra. Ou de alguém que cometeu um crime contra a nossa família e que tê-lo por perto vai nos levar a uma condição de vulnerabilidade. Não é possível ter paz com essas pessoas. Então, meus queridos, nós fomos chamados para ter paz com os homens quando isso depende de nós. Quando isso é pautado na verdade de Deus. Algumas recomendações práticas. Esteja disposto a dar o primeiro passo para resolver o conflito com quem te feriu. Esteja disposto a isso. Não esqueça, foi exatamente isso que o nosso Senhor fez. Isso vai exigir de nós esforço. Quando Hebreus, capítulo 12, versículo 14 diz, segui a paz com todos, o verbo seguir ali, traz a ideia de alguém que corre insistentemente, que se esforça a despeito das circunstâncias. Não é fácil ter paz com as pessoas não, gente. Às vezes vai exigir humilhação da nossa parte. Às vezes vai exigir a gente sofrer o dano. Mas a gente tem que ter disposição de dar o primeiro passo. Deus chama você e eu de pacificadores. E o que é que o príncipe da paz fez? Ele veio até nós. E a gente tem que ir também até aqueles que pecam contra nós. Porque isso é evangelho. Não, eu estou esperando ele vir até mim. Todo piedoso, né? Às vezes a pessoa fala isso. Vá até ele. Segunda coisa, seja paciente com aqueles que te feriram. Mais de uma vez. Tenha paciência. A Bíblia fala que o fruto do Espírito é longanimidade. Tenha uma paciência longa. Nós não temos. Nós muitas vezes quantificamos. Temos uma lista, peraí, essa pessoa já fez a 5ª vez, pastor. Não dá para perdoar mais não. Lembra dos 70 vezes 7? Lembra de quantas vezes Deus te perdoa todos os dias? A gente tem que ter paciência. Terceiro, esteja pronto para perdoar quem te feriu. Esteja pronto para perdoar. Não é sentimento, é uma decisão. Ah, mas eu não estou me sentindo bem. Perdoe. É uma ordem de Deus. Foi o seu pai? Foi a sua mãe? Foi o seu filho? Foi a sua irmã? O seu irmão? Perdoe. É isso. Assuma a dívida do outro. Esteja pronto para exercer a misericórdia. Ter compaixão. Ter compaixão. Não é isso que nós vimos aqui? Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E por último, considere o que Cristo fez. Eu acho interessante que Paulo, lá em Colossenses 3,15, ele diz assim, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo e sede agradecidos. Tem gente que olha para esse versículo e pensa assim, pastor, mas não é, a Bíblia não diz, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração? Eu estou em paz para tomar essa decisão. A Bíblia não está falando disso, irmão. A Bíblia está falando que no meu relacionamento com o outro, quem dita as regras é aquilo que Cristo fez por mim. Se Ele me amou, mesmo eu não merecendo, eu tenho que amar o meu irmão também, mesmo ele não merecendo. É a paz de Cristo que é o árbitro em meu coração. É aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário, que deve nortear a maneira como eu me relaciono com o meu irmão. Então, meus queridos, nós precisamos criar pontes entre nós e as pessoas. Mas nós precisamos também criar pontes entre as pessoas. E aí você, como assim, pastor? Peraí, veja, no primeiro momento, a gente está falando de algo entre nós e o outro. Agora, nós estamos falando entre duas pessoas que estão em guerra uma com a outra e você está ali.
E o que é que muitas vezes a gente faz? A gente se porta como ouvidoria, né? A gente gosta de ouvir confusão dos outros. A gente gosta de fofoca. Impressionante. Mas Deus está te chamando para ser um promotor da paz entre os irmãos. Entre os irmãos. Quando a gente olha, por exemplo, Salmo 31, a partir do versículo 2, o salmista Davi, ele está dizendo, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Deixa eu te falar, a origem da comunhão, ela está em Deus. E é essa a ideia que nós temos aqui no Salmo, onde ele fala dessa bênção da comunhão que vem de uma maneira vertical, de cima para baixo. O maior promotor da paz no meio da igreja é o dono da igreja, o Senhor Deus. Pastor, onde é que você quer chegar com isso? Quando nós promovemos a paz entre os irmãos, nós estamos atendendo aos interesses daquele que é o cabeça da igreja. Porque Deus tem interesse de que a sua igreja desfrute de paz. Deus tem interesse que os problemas sejam solucionados, os conflitos sejam resolvidos. Por isso, meu querido, o que é que você deve fazer? Quando o irmão te procurar, cheio de amargura na alma, oriente esse irmão. Oriente esse irmão. Meu irmão, você está magoado, né? Ele fez isso. Você já procurou ele para conversar? Não procurei, nem vou procurar, porque não adianta. Deixa eu ouvir isso já. Mas, meu irmão, você tem que procurar, é o que a Bíblia fala. Você não pode sair conversando sobre isso com todo mundo, você tem que procurar essa pessoa. Você quer que eu vá com você? Meu querido, você tem que ter coragem de fazer isso. O que muitas vezes a gente faz, a gente ouve, toma partido por um dos lados, e ao invés de fazermos parte da solução, fazemos parte do problema. Deus te chama para ser um promotor da paz no meio do seu povo. Se você não tem feito isso, provavelmente você não é crente. Porque todo crente é um pacificador. Não faça parte do problema, faça parte da solução. Mas, pastor, é muito difícil. Eu não sei o que é que eu faço. Peça a Deus sabedoria. Senhor, me dá discernimento nessa situação. Meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando alguém vier amargurado com outra pessoa falar com você, calma. Calma. Muitas vezes a gente ouve um lado e a gente fica com raiva do outro. E precisa ouvir os dois lados. Calma. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Você tem que dizer. E sabe por que a gente não fala muitas vezes? Sabe por que a gente não confronta aqueles que vêm até nós? Porque a gente tem medo. A gente tem mais medo das pessoas do que de Deus. Ou melhor, a gente teme mais as pessoas do que Deus. Reverenciamos mais as pessoas do que o próprio Deus. Não, pastor, reverencio mais Deus. Então por que você não tem coragem de dizer para aquela pessoa que ela tem que procurar aquele irmão, que ela está em conflito para conversar com ela? Sabe por que a gente não tem coragem? Porque a gente não quer que aquela pessoa deixe de nos procurar. Porque a gente quer se sentir útil na vida das pessoas. Então a gente prefere pecar contra Deus do que fazer a vontade de Deus e talvez até ser excluído por essa pessoa. Que talvez nem vai te procurar mais. Porque ela foi te procurar e você não alimentou o pecado dela. Peça sabedoria. Seja um pacificador. Talvez você vai sofrer por isso. Mas não foi isso que Jesus fez? Ele não sofreu? Quando ele foi para a cruz, ele sofreu. A cruz, meus irmãos, mostra calamidade. A cruz, sim, mostra o amor de Deus. Mas a cruz mostra um Deus sofrendo, o nosso Senhor Jesus Cristo sofrendo, sendo esmagado e humilhado por conta do nosso pecado. Ele passou por tudo isso, ele sofreu para estabelecer a paz. Às vezes, para estabelecermos a paz, a gente vai ter que sofrer. Você está disposto a isso? Deus não te chama para um ambiente de tranquilidade. Não é à toa que na bem-aventurança seguinte, Jesus está falando o quê? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Ao sermos pacificadores, em muitos momentos nós seremos perseguidos.
Você está disposto a isso? Olha a bênção pronunciada aqui pelo Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificadores são filhos de Deus. E eu acho interessante, porque o grego ele traz duas palavras para filho. E eu preciso falar aqui para que você entenda que realmente existe uma diferença. A primeira palavra é a palavra tecna, que traz a ideia de afeição. A afeição que um pai tem pelo seu filho. A palavra que Jesus usa aqui é outra. É huios, que traz a ideia de dignidade, de honra, de consideração. É essa palavra que Jesus está usando aqui. O que Jesus está dizendo em outras palavras? Aquilo que os homens reputam como indigno, ou seja, agir com pacificação, não brigar por qualquer coisa, ser um promotor da paz, e ser muitas vezes rotulado pelo mundo de um cabra besta, de um cabra fraco. Na verdade, essa é a maior dignidade que vocês podem ter. Importa antes ser conhecido como um filho de Deus, do que ser conhecido por alguém que briga por qualquer coisa, que briga por coisas irrelevantes. Nós devemos brigar quando a verdade de Deus estiver em jogo. Mas quando são questões periféricas, meus irmãos, a gente tem que ter paz. A gente tem que ter sabedoria. Esses pacificadores, eles serão reconhecidos como filhos de Deus. Não tem bênção maior, meus queridos irmãos. Muitos querem ser reconhecidos hoje pelos seus feitos. Outros querem ser reconhecidos pela sua intelectualidade, pela sua desenvoltura acadêmica. O maior reconhecimento que nós podemos desfrutar nessa vida é a nossa filiação. Não existe título maior, não existe currículo melhor do que ser visto como filho de Deus. Que maravilha, irmãos. Que bênção. Você já pensou alguma vez no que significa ser um filho de Deus? Ser filho de Deus é saber que há um Deus que ama você eternamente. É saber que há um Pai que protege você debaixo das suas asas. Um Pai que trata você de maneira diferenciada, porque nem todos aqueles que foram criados por Ele são filhos dele. Malaquias 3,17 nos fala: eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. É saber, meus queridos, que nós temos um Pai que nos supre diante da calamidade, que nos protege diante do perigo. Você já ouviu aquele termo que nós somos a menina dos olhos de Deus? Você já viu esse termo? Certamente. No Salmo 17, versículo 8, o Zacarias também há um texto que fala sobre isso. Salmo 17, versículo 8 diz: guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Os comentaristas, eles falam que essa expressão menina dos olhos, no contexto hebraico, significava a pupila, ou seja, é a parte mais frágil do olho. Então, quando algo vem para ferir a sua pupila, no reflexo você protege, ou então você age de qualquer maneira para proteger essa parte mais frágil. A Bíblia nos compara à menina dos olhos de Deus. Em outras palavras, quem nos ataca, em última instância, está atacando o nosso Pai. E é esse conceito que nós temos quando Jesus, ele interpela Paulo a caminho de Damasco. Eu sou a Jesus a quem tu persegues. E Paulo estava perseguindo a igreja, mas na verdade ele estava perseguindo, acima disso, o próprio Senhor Jesus Cristo. Veja, meus queridos, esse é o conceito. Não há bênção maior do que sermos vistos, considerados filhos de Deus. Você é protegido pelo seu Pai. Você é guardado por Ele. Aquele que outrora estava em guerra contra você, restabeleceu a paz na pessoa do Filho dele. E agora você é herdeiro dessa promessa. Você está caminhando para a terra prometida. Você é um pacificador agora. Porque você foi alcançado pela paz que excede todo entendimento. Eu quero finalizar citando John MacArthur,
quando ele diz: nós cristãos podemos permanecer no Senhor e a paz se faz presente. Não importa o grau de ansiedade e tumulto que existam no mundo, há um refúgio de paz, uma calmaria em meio à tempestade, na alma daquele que conhece o príncipe da paz, daquele que é a habitação do Espírito de paz, dado pelo Deus da paz. O mundo pode estar em plena convulsão, em plena confusão, em plena situação degradante. Mas ter paz no Senhor independe das circunstâncias. Deus não só enche o teu coração de paz, Deus te envia ao mundo para que você seja um porta-voz da paz. Meu querido, pode ser que você nunca ganhe um prêmio Nobel da paz. E certamente, se você for seguir os padrões de hoje, você não vai ganhar. Mas o seu trabalho é superior a isso. Mais do que estabelecer uma diplomacia, uma relação diplomática entre nações, entre políticos, entre tantos outros grupos, você foi chamado para falar de uma paz superior. A paz que existe entre o homem e Deus. Essa é a paz verdadeira. Essa é a paz que muda a nossa vida. Que Deus te abençoe, meu querido. E que ao longo dessa semana, você reconheça todas as oportunidades na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, seja onde for, de agir como um promotor da paz. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor? Vamos bendizer ao nosso Deus. Eu convido nesse momento o grupo de música para juntos entoarmos um cântico ao nosso Deus. Após esse cântico, mais uma vez, eu convido os presbíteros para que venham aqui à frente nos auxiliar na administração da ceia do Senhor.
Meu querido, eu convido você a abrir a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Versículo 4. A palavra de Deus diz assim: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Agostinho e depois os reformadores, eles entendiam que a mesa do Senhor é uma pregação sem áudio, uma pregação visível. E é uma pregação exatamente daquilo que nós temos exposto aqui pelo apóstolo Paulo no versículo 4 do capítulo 1. Porque aqui nós somos lembrados que Cristo se entregou pelos nossos pecados. A oferta foi paga, a oferta foi perfeita. A oferta, ela não poderia vir de nós, do contrário, nós estaríamos ainda perdidos. Mas foi o próprio Deus que deu o seu único filho. Ele se entregou, Cristo voluntariamente se entregou, com o propósito de nos desarraigar deste mundo perverso. Nós somos libertos hoje em Cristo. Nós podemos ter esperança de um novo céu e de uma nova terra. Nós estamos aqui anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Jesus, quando vier, Ele não vem apenas, Ele vem trazendo restauração completa sobre nós, sobre todas as coisas. Ele veio para nos libertar e nos dar uma esperança inabalável. E tudo isso, meus irmãos, segundo a vontade de Deus. A iniciativa foi do próprio Deus. Você consegue imaginar isso? Eu olho para esse texto e eu confesso, a minha mente limitada, ela não consegue prescrutar as profundezas dessa realidade. Um pai, ofendido por homens maus, tem a ideia de ofertar o seu próprio filho em prol desses homens maus. Foi isso que Deus fez. Ele ofertou o seu filho. Então, meus queridos, esta mesa, ela prega essa verdade para nós. Você não é bom, você é mau, mas o Deus bom resgatou você e te deu uma nova disposição. Ele fez puro o teu coração, Ele fez você misericordioso, Ele fez você hoje ter sensibilidade em relação ao seu pecado, Ele te deu esperança. Tudo o que temos e tudo o que somos hoje, nós devemos ao nosso Pai, que fez tudo isso ao sacrificar o seu filho por nós. Então, meu querido, você é convidado a participar dessa mesa. Você é convidado a se esbaldar nesta mesa da graça. Que Deus fortaleça o teu coração. A semelhança daquilo que Paulo nos orienta, vamos fechar os nossos olhos nesse momento? Vamos nos examinar diante do Senhor. Confessar aquilo que, porventura, o Espírito Santo de Deus trouxe ao seu coração, especialmente na proclamação da palavra que ouvimos há pouco. E vamos participar desta mesa bendita. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai bendito, aqui estamos mais uma vez, desprovidos de qualquer justificativa, de qualquer meio para nos eximir da nossa responsabilidade quanto ao nosso pecado. Reconhecemos e pedimos perdão. Perdão, Senhor, porque muitas vezes nós não temos nos comportado como pacificadores. Antes nós temos brigado. E temos brigado não em prol da justiça, do Evangelho, da Tua glória.
Antes temos brigado em prol do nosso orgulho, do nosso status, da nossa posição, da nossa imagem. Por isso nos perdoa e nos ajuda a temer somente a Ti, Pai. Nos perdoa quando despedimos aqueles irmãos que vêm com amargura na alma e que falam conosco e voltam muitas vezes piores do que antes. Nos perdoa quando muitas vezes somos negligentes e não agimos como obreiros da paz. Nos ajuda, Pai. Que a cada dia essa paz que nós temos contigo, que ela possa irradiar nos nossos relacionamentos, na nossa conduta, em casa, trabalho e tantos outros lugares, na igreja. Nos ajuda. Te agradecemos pelo glorioso e perfeito sacrifício de Cristo. É este sacrifício que nos possibilita estarmos agora à mesa do Senhor. Nós te agradecemos por isso, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, vamos nos colocar de pé nesse momento. Aqueles que estão habilitados pelo batismo e profissão de fé, aqueles que estão ligados a uma igreja genuinamente evangélica, não estando debaixo de disciplina, são convidados nesse momento a participar desta mesa. Participemos, pois, do pão. O Rei da terra e céu é nosso anfitrião, com vinho e pão celebramos comunhão. Meus queridos, a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 11, 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Da mesma forma que participamos do primeiro elemento, eu convido vocês a colocar de pé e juntos partilharmos do segundo elemento. Cantemos ao Senhor.
Meus irmãos, vamos nos colocar de pé e vamos orar, encerrando nosso culto. E após essa oração, eu estarei impetrando a bênção. Senhor nosso Deus, Pai bendito, te agradecemos, Deus, por participarmos deste momento tão especial na vida do teu povo, que é o culto que prestamos a ti, e dentro deste culto, como um dos elementos, participamos da mesa do Senhor. Que o Senhor nos fortaleça, Pai, a cada dia. Que possamos ser zelosos no nosso serviço a ti a cada momento. Nos fortalece. É o que te pedimos, Pai. No nome santo de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que o poder e as consolações do Divino e Santo Espírito repouse sobre cada um de vós, hoje e sempre. Amém. Meus queridos, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a capela nesse momento, tá bom? Vamos encerrar o culto. Vamos lá? A Deus supremo benfeitor. E mais uma vez, a Deus supremo benfeitor, anjos e homens dei louvor, a Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Amém, meus queridos. Vamos nos assentar por alguns instantes. Depois eu rapidamente gostaria de convidar os nossos irmãos da música para a gente ter uma conversa rápida aqui no canto, tá bom? Então convido todos os irmãos da música